Olá, eu sou a doutora Ana Lúcia Langer, eu sou diretora clínica da Associação Brasileira de Distrofia Muscular e agora nós vamos falar sobre os aspectos gerais e o acompanhamento ventilatório de pacientes com doenças neuromusculares. Inicialmente, eu quero dar duas informações importantes antes da gente descrever a abordagem a esses pacientes. A primeira delas é relacionada aos músculos responsáveis pela inspiração e pela expiração. Na inspiração, o principal músculo responsável por mais de 60% da inspiração, nós temos o diafragma. Além disso, a musculatura intercostal externa e, eventualmente, em situações especiais, nós temos musculatura acessória, serrátil anterior, os escalenos, o esternocleidomastoideu. Os músculos responsáveis pela expiração são os abdominais e a musculatura intercostal interna. Nesse slide, nós temos uma ideia do mecanismo da função inspiratória, a contração do diafragma, a contração dos músculos intercostais externos e o momento em que a pressão da caixa torácica torna-se mais negativa, a pressão intrapleural se torna mais negativa e a entrada do ar através das vias aéreas superiores. No próximo slide, nós podemos ver o mecanismo oposto, o mecanismo da expiração, onde nós temos o relaxamento do diafragma, a contração dos músculos intercostais externos e o mecanismo passivo da expiração. A outra informação que eu acho muito importante que se tenha em mente no manejo de um paciente com doença neuromuscular é sobre a diferença de um paciente com doença no parênquima pulmonar e de um paciente com doença neuromuscular. No primeiro caso, onde eu tenho processos pulmonares, o evento principal é a hipóxia. Essa hipóxia, o que ela vai estimular? O drive respiratório, drive cerebral, e esse drive ordena que o paciente respire mais profundamente e de uma forma mais efetiva, com o aumento da frequência respiratória. Com isso, nós temos melhora da ventilação. A PCO2, a pressão do gás carbônico, ela vai cair abaixo do normal, nesse momento, pela melhora da frequência, pelo aumento da efetividade da respiração. E aí nós teremos uma alcalose respiratória. E qual é o tratamento para essa situação? Quando um paciente chega num pronto-socorro com essa situação de um processo pulmonar, por exemplo, uma pneumonia, um outro processo infeccioso, e tem uma hipóxia. O tratamento é a oxigênio-terapia. Então, nesse caso, nós dizemos que o paciente tem uma falência primária de oxigenação. Isso tem que ficar muito bem claro, porque no manejo de um paciente com patologia neuromuscular, o enfoque é um pouco diferente. A falência muscular impede com que a caixa torácica faça os movimentos necessários para a inspiração e expiração. A consequência primária é a hipoventilação e a consequência direta da hipoventilação é a hipercapnia. Então, a hipercapnia é o fenômeno primário que ocorre. A consequência da hipercapnia, que decorre de um desbalanço da relação ventilação-perfusão, que decorre pela alteração da curva de dissociação da hemoglobina, é a hipóxia. Além disso, nós temos, pela dificuldade de expansão da caixa torácica e do pulmão, as atelectasias e pelo comprometimento de fraqueza muscular dos músculos responsáveis pela tosse, nós temos falência da musculatura da tosse, uma tosse mais fraca. Esta situação chama-se falência primária de ventilação. Quais são os sintomas dessa situação de falência primária de ventilação? Quais são os sintomas que o paciente apresenta quando ele tem a falência primária de ventilação? Entre eles, a gente vai citar uma fadiga, um paciente que está sempre cansado, que está sempre mole,
Normalmente, o período noturno é afetado em primeiro lugar, então nós temos distúrbios